verdade é que falta ao homem assumir suas fraquezas. A Bíblia diz, diga o fraco, sou forte, mas está falando que é fraco. A Bíblia diz acerca dos heróis da fé, da fraqueza tiraram força, mas foi da fraqueza. A Bíblia fala sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja que tendo pouca força não negou o nome. Não negou o nome, mas tem pouca força. O salmista Davi, no Salmo 6, vai dizer, sara-me, pois sou fraco. Ele vai assumir sua fraqueza. E olha que ele era um homem de oração, um dos maiores guerreiros de oração. Quem vê o homem orando pode julgar que ele é forte. Mas Davi, quando orava, confessava pecado, ou seja, fraqueza. Davi, quando orava, dizia, sou fraco. Davi, quando orava, dizia, aleluias, as suas transgressões, confessava o seu pecado. Ou seja, a oração, ela nunca foi para os fortes. Nós precisamos assumir isso. A Bíblia nos compara a vaso. Vaso é fraco, a estrutura é o pó. Entenda isso. Se fôssemos fortes, Deus não nos compararia a um vaso de barro. Biblicamente, vaso se quebra. Por quê? Porque é frágil. Quem é forte é aquele que molda. Então, a igreja bíblica ela é fraca. Aquele que Deus escolhe é fraco. Porque se Deus escolhe aquele que se julga forte, esse que se julga forte quer tomar a glória de Deus para ele. Quem prega, reconhecendo sua fraqueza, ora. Todo homem escolhido por Deus é fraco. A Bíblia fala, eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Mas como assim fortes? Toda virtude que há no homem, seja ela a força e as demais, vem de Deus. Porque a Bíblia fala de um tesouro espiritual que está dentro de um vaso. O vaso somos nós, mas o tesouro vem de Deus. Mas se tira esse tesouro, fica apenas o barro, o vaso. Então não é a estrutura fraca do barro, é o que está dentro. Então toda virtude que está dentro do homem, dessa fragilidade humana, vem de Deus. Não é o barro o forte, é o que está dentro. O homem sem esse tesouro espiritual, ele não passa de barro frágil, sujeito a se quebrar. Então falta a igreja de hoje assumir sua fraqueza. Quem assume fraqueza chega diante de Deus como um filho pródigo dizendo, pequei contra ti, ou seja, eu sou fraco. Aleluias. Quem reconhece que é fraco, se aproxima da oração. A oração ela foi feita para os fracos, porque fraqueza é sinônimo de dependência. Quando Deus chama Ezequiel, a Bíblia fala que Deus chama aquele homem de filho do homem, ou seja, tu é fraco. Deus leva Ezequiel para um vale, ele precisa ali ver Israel se levantar como um exército, mas Deus está sempre chamando ele de filho do homem. Ele pode ter o espírito de profecia, mas ele ainda é filho do homem, ele é fraco. Mas ele era um grande profeta, mas era filho do homem, era fraco. A fraqueza é real no homem. O homem precisa entender seus limites. O homem precisa entender sua fraqueza. Paulo vai dizer que era a graça de Deus que fazia ele ser o que ele era. Ou seja, Paulo não era o que era por si, por sua própria força ou pela força do seu braço. Certa vez Jesus disse para ele, a minha graça te basta. Então Paulo tinha a graça de Deus e era esta graça que fazia Paulo ser o que ele era. Não é a tua força, não. É a força de Deus em você. Você em si mesmo é fraco. Forte é o que está dentro. E o que está dentro? Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus dentro do barro. Se tira a presença, tu está vulnerável. Salmo 51, Davi diz, não me lances fora da tua presença. Ou seja, se a presença sair de mim, que sou fraco, estou vulnerável. Aleluia. Então entenda o seu limite, sua fraqueza e se apoie em Deus. Ezequiel é chamado de filho do homem e quando ele está no vale, em Ezequiel 37, a Bíblia faz que Deus, o Senhor, o fez andar. Ou seja,
ele é fraco. E até para andar no vale necessita da ajuda de Deus. Para ir até lá, ele necessita da mão do Senhor sobre ele. Por quê? Porque ele é filho do homem, ele é fraco. O homem por si mesmo se prostra. Então toda virtude vem de Deus. Toda força vem de Deus. Não se trata do vaso de barro, se trata do tesouro espiritual que está dentro, das mãos que o está moldando. Não é o vaso forte. Forte é quem está no vaso. Emanuel, Deus dentro do barro. Entenda que você é fraco e que forte é o Messias que habita em você.